Se você vai construir a sua casa, você precisa entender uma coisa. A estrutura é o esqueleto da sua casa. Se o esqueleto ele for mal calculado, o problema aparece em risco estrutural, prejuízo, trincas e infiltrações da sua casa. Se você não me conhece, eu sou o engenheiro Rodrigo Barros e esse aqui é o canal da DOT Engenharia. Para começar, sistema de lajes. Pessoal, o que são as lajes? Vamos lá. Eu deixei aqui em azul e agora, ó, vou fazer umas marcações em verde, ó. E aqui, ó. Certo? Então, olha só. Aqui tá o térreo. Então, você entra na casa, olha para cima. Se não tiver forro, você vai ver o quê? A laje, né? Então, ela tá aqui, ó. Aqui em cima, a laje de cobertura. E para que serve a laje, pessoal? Primeira coisa, para a gente ficar em pé, né? Em cima dela, claro. Então, ela vai receber a carga de pessoas, de móveis, às vezes pode ter uma parede aqui no meio. Então ela tem o quê? Que aguentar esse peso, e esse peso ela vai distribuir para esse elemento aqui, que é o de viga, que vai ser o próximo que eu vou abordar. E quando a gente vai definir o sistema estrutural da casa, a gente vai definir o quê? O tipo da laje, né? Existem vários tipos de laje. E quando a gente vai definir o sistema estrutural, aqui entra um ponto importantíssimo, e é onde eu bato muito na tecla, a importância da experiência do profissional que vai elaborar o projeto de estrutura da sua casa, que tenha muita experiência, tanto de obra quanto de projeto. Mas a experiência de obra é fundamental para essa etapa aqui, que você vê que já é lá no começo, é antes de pensar em obra. Por quê? É a hora de definir o tipo da laje. Então vamos lá, imagina que você tem o seu projeto, um projeto de alto padrão, tenha grandes vãos. E aí, Rodrigo, qual a laje? Existem vários tipos de laje e cada uma com um preço, né? Então, se o profissional ele já tem experiência suficiente e sabe trabalhar com uma laje mais barata, você concorda comigo que o seu projeto vai ficar mais barato? Então, olha só, alguns tipos de laje. Tem um tipo de laje que é a maciça. Como que é a laje maciça, Rodrigo? É assim, ó. Certo? Então, isso aqui é isso aqui, ok? A laje maciça, o que ela vai ter? Ela vai ter ferro. E isso aqui tudo vai ser preenchido de concreto. Ou seja, é um tipo de laje muito bom, só que o consumo de aço e de concreto e de forma, ele é elevado. Existe, por exemplo, a laje nervurada, né? Que também... E assim, essa laje aqui, ela é mais utilizada para grandes vãos. Ó. Então, aqui a gente tem ferro e tem ferro aqui assim também. Então, ó, e ela vai ser totalmente preenchida, né? É um sistema de laje também muito bom, só que também, aqui você precisa usar um tipo de forma que geralmente você aluga. E tem um detalhe, ela acaba ficando muito espessa, ó, né? Então essa altura aqui dela, ela acaba ficando alta. Uma coisa importante também, isso aqui precisa conversar com a arquitetura. Então primeiro faz o projeto de arquitetura e depois a gente vai desenvolver o de estrutura, que é o esqueleto. E eu tenho que atender, se na sua casa está dizendo que essa distância daqui para cá é 20 centímetros, aqui ó, se aqui é 20, se essa laje ela só vai ter 30, então eu já não posso usar esse sistema de laje aqui, ok? Né, pessoal? E também tem a laje treliçada, que é a que eu mais utilizo nos meus projetos, que é o que? Ela tem uma vigota de concreto armado aqui no meio isso aqui é isopor, ó. Então quando você chega na casa de alguém que está em obra, você já olhou para cima e viu assim um monte de isopor, é esse sistema de laje aqui. E aí, lá na parte de cima, ó, coloca o aço e preenche tudo de concreto. Isso daqui, ó, apesar do desenho ter ficado mais alto, mas em média fica 15 centímetros. Né? Então é uma laje muito econômica e muito boa, desde que saiba utilizar. Existem inúmeros tipos de lajes, né? Nós temos também as lajes protendidas, que é muito parecido aqui com a maciça, porém aqui ó, vão ter cabos de aço ó, no meio dela. Então a gente estica esses cabos de aço e depois solta, então ele vai pressionar. Um sistema muito bom também para grandes vãos, ela acaba ficando fina, só que é um sistema um pouco mais caro. Então, pessoal, eu poderia abordar aqui dezenas de tipos, mas esses aqui são os mais utilizados na casa. E o meu objetivo aqui é só para você ter uma ideia da importância na hora de definir o seu sistema estrutural, cada elemento dele, beleza?